Hoje eu quero falar sobre a importância da nossa opinião. Com todo respeito, eu quero lhe dizer que a sua opinião não tem nenhuma importância, nem a minha tampouco. Hoje em dia, quando pessoas comentam um post, um Twitter, um Facebook, enchem a página ou a boca para dizer eu acho isso, eu acho aquilo, o problema com a igreja é o seguinte, o problema com a igreja é o seguinte, o problema com o governo é tal, fulano é nazista, fulano é comunista, eu acho que o fulano é um nome bom, é um meio termo, é uma terceira via. E grande parte das opiniões que eu leio são basicamente feitas por pessoas revoltadas ou pessoas muito mal informadas. E quando eu digo alguma coisa a respeito, dizem, mas eu tenho direito à minha opinião. E isto é verdade. Todo mundo tem direito à sua opinião. Eu não estou contestando isso em absoluto. Eu acho que todo mundo tem direito de ter uma opinião. Mas isso não quer dizer que a opinião que nós temos tenha importância. Primeiro, de repente, nós somos uma voz entre milhares ou até milhões de vozes. Já imaginou se você estivesse num estádio de futebol e todo mundo gritando e de repente você levantasse a voz para torcer para um time que nem estava jogando? Aí, que importância teria a sua voz? Não teria nenhuma importância. Seria uma voz no meio da multidão, como é o caso hoje. Nossa voz é uma voz no meio da multidão. Eu, pessoalmente, sei que a minha opinião não importa. Então, por que eu faço esse programa? Bom, porque algumas pessoas entendem que, além de ser um ministro do Evangelho há 40 anos, de ter um certo currículo acadêmico, autor de livros, que de algumas coisas eu entendo. Eu não entendo de tudo. E por isso, quando pessoas me perguntam certas coisas, eu respondo muito claramente, eu não sei, ou não tenho competência para opinar, ou não faz parte das coisas que eu entendo profundamente. Então, eu posso dar uma resposta superficial, mas eu não posso. Minha opinião não tem muito peso, porque eu não investi naquela opinião. Eu não tenho uma opinião formada, ou eu posso ter uma opinião formada, mas eu não tenho uma opinião informada. Todo mundo que nós conhecemos, e você e eu, temos opinião sobre quase tudo. Quem deveria jogar como centroavante na seleção, qual é o remédio melhor para se tomar para certas coisas, o que funciona, o que não funciona, que partido político é corrupto, que partido político devia estar no poder, quem realmente é a solução para o Brasil, ou qual é o grande problema da igreja. Todo mundo tem opiniões sobre essas coisas todas, porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E eu acrescentaria, de crítico da igreja, também todo mundo tem um pouco. Técnico de futebol, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem uma opinião. E essas opiniões servem para boas gargalhadas e debates até esquentadas no botequim da esquina. Mas isso não muda absolutamente nada. Não vai mudar a seleção, não vai mudar quem vai ganhar a Copa América, não vai mudar o que vai acontecer com a igreja. O que muda as coisas é a verdade. E grande parte das pessoas que me ouvem não tem a menor noção do que seja a verdade. Primeiro, porque não conhecem aquele que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo é a personificação, ele é o autor da verdade. Como alguém uma vez disse, toda a verdade é a verdade de Deus. Por quê? Porque Deus criou céus e terra. Do nada ele criou tudo que existe e botou tudo na ordem segundo a sua sabedoria perfeita.
determinou. O homem transgrediu esta ordem. E por causa disto, segundo Paulo em Romanos capítulo 1, o homem perdeu a sua noção, perdeu o seu norte, sua mente ficou obscurecida, sua razão ficou obscurecida. E ele se faz de sábio quando de fato ele é tolo, é louco, está perdido no espaço, não tem noção do que é luz ou trevas, certo, errado, para frente e para trás. O homem está desnorteado. E hoje em dia, então, no meio desta confusão geral, as pessoas, em vez de se reportarem a uma verdade, dizem, então eu tenho a minha verdade, a minha opinião, como se isso fizesse alguma diferença no mundo. E não faz. Talvez faça diferença de como você se sente a respeito de certas coisas, faz diferença sobre como você se orienta, a sua opinião certamente vai nortear suas decisões, suas prioridades e seus relacionamentos. Mas estas prioridades podem estar erradas. Estes relacionamentos podem ser fadados à falência. E o rumo que você está tomando, de repente, está indo na direção, é o rumo errado, né? Como eu já disse uma vez, eu acho que fui eu que inventei essa frase. Se você estiver na crista da onda, pode ainda estar errado, porque pode ter pego a onda errada, estar indo na direção errada. Então, estar na crista da onda errada não é vantagem nenhuma, não é? Mas eu vejo pessoas não investindo no seu pensamento crítico, não investindo na sua capacidade de pensar de maneira racional. Nós não sabemos pensar bem. Eu estou até alinhavando um livro, literalmente dizendo pensando bem, ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque pessoas não sabem pensar. Acham que estão pensando, mas não estão pensando. Porque pensar é muito difícil, dói. Realmente pensar, realmente raciocinar, envolve uma boa parcela de humildade e autocrítica, porque cada coisa nova que a gente aprende representa a morte de alguma coisa que a gente pensava ser verdade antes, né? É a morte, o aprendizado envolve a morte de conceitos errados para poder abraçar os conceitos verdadeiros e certos. E nós não temos hábito de fazer isso. Nós temos o hábito de ir com a manada. A gente tem o hábito de ir com a maioria. A gente tem o hábito de repetir, como papagaios, aquilo que é dito por certos lacradores, por certos comunicadores, que nós escolhemos baseado em quê? Sua simpatia, se é atraente, se tem uma palavra legal. Ele falou bonito, então deve ser verdade. E muitas pessoas que falam bonito são mentirosas. Por onde começarmos? Bom, entendendo que nossa opinião nem sempre é certa. Que nós temos que ouvir coisas que são verdadeiras, a começar pela própria palavra de Deus. Tinha que voltar para isso, né? Bom, é um exercício só de raciocínio hoje, embora o fundamento de tudo isto é certamente fé. Fé num Deus verdadeiro, servindo a seu Filho, Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida, e não desperdiçando a nossa vida, não tomando o rumo errado. Eu estou respondendo perguntas todo dia dentro da minha competência. Algumas são feitas que eu não sei responder, outras eu sei em parte, mas não estou pronto para fazer uma longa discussão a respeito. Então eu estou respondendo perguntas curtas no Instagram diariamente, Bispo Walter. E eu volto aqui toda quinta-feira com um pensamento, com uma contribuição que eu espero estar fazendo, não é? Se houver mérito, pense a respeito. Se quiser deixar seu comentário, deixa seu comentário, porque afinal de contas você tem uma opinião, não que vai fazer grande diferença, mas há pessoas que dizem, olha, obrigado, eu fico feliz que eu esteja fazendo alguma contribuição, é sempre bom saber. Há pessoas que fazem críticas, se forem fundamentadas eu ouço, eu levo em conta, se não, eu descarto, porque também uma crítica mal informada não faz nenhuma diferença. Mas eu volto toda quinta-feira. Até lá, até a próxima, que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
que Deus te proteja nesses tempos tão difíceis, né? Mas então, eu fico por aqui. Um abraço.